Pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento semanal, dessa vez com o tema Plástico Zero, uma jornada rumo à sustentabilidade. Pessoal, esse treinamento e o próximo, eles vão ser com temas ambientais, já que o mês de junho ele é considerado o mês do meio ambiente. Então, percebam que o título é o mesmo do tema da Semana do Meio Ambiente, do mês de junho, ou seja, a gente vai falar sobre a redução do consumo de plástico. Só que aí eu usei outras palavras para o título ficar mais bonito. Como no treinamento anterior a gente só falou da Semana do Meio Ambiente, sem entrar de fato no tema, essa semana a gente vai falar como nós podemos contribuir para a redução do consumo de plástico, para que tenhamos então um planeta mais sustentável, ou seja, rumo à sustentabilidade. E o que veremos nesse treinamento? A gente vai ver então o problema com o plástico. Será que o plástico é de fato um problema? O plástico está em todo lugar, então a gente vai ver como que o plástico está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Os impactos ambientais do plástico. Será que de fato o plástico ele causa algum impacto no meio ambiente? Alternativas ao plástico. Poxa, será que a gente não tem outras opções além do plástico? Como reduzir o consumo de plástico e o desafio de reduzir o consumo de plástico? A gente sabe aí que o plástico está em todo lugar e reduzir esse consumo ele é de fato um grande desafio. O problema com o plástico. O plástico ele é um dos materiais mais usados no mundo, mais consumidos no mundo. E esse consumo excessivo ele tem causado aí graves impactos ao meio ambiente. Além desses impactos ambientais, a produção do plástico ela consome muita energia, então ela demanda de muitos recursos naturais, além também de gerar grande quantidade de resíduos que demoram aí centenas de anos para se decompor na natureza. Então, a necessidade de reduzir o consumo de plástico ela é urgente, até porque a gente sabe aí que o plástico está praticamente em 100% das embalagens que a gente usa no nosso dia a dia. E além disso, a sua destinação de forma errada, de forma inadequada, ela pode causar sim danos irreparáveis ao meio ambiente e também à saúde humana. O plástico ele está em todo lugar. O plástico ele está presente em muitos aspectos do nosso cotidiano, desde aí de simples embalagens de alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, até objetos que a gente usa diariamente, como, por exemplo, escova de dentes, telefones. Então, se vocês perceberem essa imagem do lado aí ilustrativa, ela mostra alguns exemplos de produtos e embalagens de plástico que são comuns na nossa vida, na nossa rotina e no nosso dia a dia. Como, por exemplo, garrafa de água, sacola de compras, potes de iogurte, canudos de refrigerante, enfim. E o plástico, pessoal, ele é tão comum na nossa vida, no nosso cotidiano, que agora, no momento desse treinamento, se você olhar em sua volta aí, eu tenho absoluta certeza que você vai ver algum objeto de plástico. E aí, pode não ser hoje, pode não ser agora ou amanhã, sei lá, mas eu tenho certeza que esse plástico ele vai se tornar um lixo e vai parar na natureza, infelizmente. Os impactos ambientais do plástico. O plástico ele é um dos principais poluentes dos oceanos e rios. Ele tem causado danos irreparáveis tanto à fauna quanto à flora marinha. Muitos animais eles acabam confundindo o plástico com os alimentos e aí acaba infelizmente consumindo plástico. Esse consumo ele pode levar à morte desse animal aí, né? Tanto por asfixia como também por intoxicação. Outro dado aí que é muito preocupante é que o plástico ele demora mais ou menos aí 450 anos para se decompor na natureza. Então, além disso, além dessa grande demora que o plástico tem aí, né, para se decompor no meio ambiente, na sua decomposição ele solta algumas substâncias tóxicas no meio ambiente aí que podem contaminar os solos, as águas subterrâneas e até mesmo o ar que a gente respira. Então, olha o grande problema que ele traz para a gente, né? Alternativas ao plástico. Felizmente, a gente tem algumas alternativas ao plástico que podem ser mais sustentáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. A gente tem alguns materiais biodegradáveis, como o PLA, que pode substituir o plástico convencional
em muitas aplicações. É que esse plástico mais comum que a gente vê no nosso dia a dia. Aí vocês me perguntam, tá, Laine, mas o que é o PLA? Pessoal, o PLA ele é uma sigla para ácido poliático. Ele é fabricado a partir da dextrose, que é um tipo de açúcar. E aí, a sua extração ela é feita de materiais de fontes renováveis. E o bioplástico, ou o polímero, que é o mais popular, ele é o único atualmente produzido numa fábrica em escala mundial. Então, outras opções também incluem aí materiais reutilizáveis, como por exemplo tecidos orgânicos e vidro, e materiais recicláveis, como alumínio e papel. Muitas empresas, elas tomam algumas iniciativas e estão adotando essas alternativas e contribuindo para um futuro aí mais sustentável. Como reduzir o consumo plástico? Pessoal, reduzir o consumo plástico ele é de longe um dos nossos maiores desafios. Mas assim, com algumas pequenas atitudes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente pode sim fazer uma diferença. Como por exemplo, recusar sacolas plásticas. Pessoal, uma boa opção é a gente usar aquelas sacolas reutilizáveis ou na hora de fazer compras, a gente usar aquelas sacolas de pano, né? Então, uma boa opção é a gente manter aquela sacola de pano dobrada. A gente pode levar no bolso, pode levar no carro, a gente pode levar na moto, enfim. Evitar garrafas plásticas descartáveis. Outra boa opção é a gente utilizar garrafas de água reutilizáveis. E, sempre que possível, claro, evitar comprar bebidas engarrafadas em recipientes de plástico descartáveis. Escolher produtos com menos embalagens plásticas. Outra boa opção é optar por produtos com embalagens mínimas ou embalagens feitas de materiais mais sustentáveis, como por exemplo papelão ou vidro. Usar produtos reutilizáveis. Então a gente pode substituir itens descartáveis por alternativas reutilizáveis, como por exemplo canudos de metal, talheres de bambu, copos de café reutilizáveis e toalhas de pano em vez de toalha de papel. Reciclar corretamente. Parece bobagem, mas muita gente ainda não sabe reciclar o lixo de maneira correta. Então, a gente se certificar, de separar corretamente o lixo reciclado e colocar lixeiras apropriadas, vai fazer assim uma grande diferença. Verifique também as diretrizes de locais de reciclagem para garantir que você esteja fazendo a separação correta. Então, separar ali o lixo nas suas cores correspondentes vai fazer sim uma grande diferença. Pessoal, lembrando que a redução do consumo de plástico ele é um esforço aí contínuo que a gente tem que fazer diariamente, né? Incluir no nosso hábito individual e também no nosso hábito coletivo. Cada pequena ação ela vai fazer sim uma grande diferença e contribuir para um futuro mais sustentável. O desafio de reduzir o consumo de plástico. A redução do consumo de plástico ele é um desafio global que requer aí algumas ações individuais e também algumas ações coletivas. Então, é importante que a gente se conscientize sobre os impactos negativos que o plástico traz aí para o meio ambiente e a partir disso a gente adotar alguns hábitos, algumas medidas mais sustentáveis no nosso dia a dia. Então, com a adoção de alternativas ao plástico e a mudança do comportamento de nós, consumidores, então a gente pode sim contribuir para o futuro mais limpo e mais saudável para todos nós. Pessoal, eu espero que o treinamento dessa semana ele nos ajude a ajudar o planeta. Até a próxima.